noite, irmãos. Vamos abrir as nossas Bíblias, por favor. Em Hebreus, capítulo 11, versículo 13, por favor. Hebreus 11, versículo 13. Diz assim: todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe, e saudando-as e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Mas agora aspiram a uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso Deus não se envergonha deles, de ser chamado o seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. No mesmo capítulo 11, agora no versículo 8. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber aonde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Agora, no livro de Josué, no capítulo 3. Josué, capítulo 3, versículo 2. Sucedeu, ao fim de 3 dias, que os oficiais passaram pelo meio do arraial e ordenaram ao povo, dizendo: quando virdes a arca da aliança do Senhor vosso Deus, e que os levitas sacerdotes a levam, partireis vós também do vosso lugar, e a seguireis. Contudo, haja distância de cerca de 2.000 côvados entre vós e ela. Não vos chegueis a ela, para que conheçais o caminho pelo qual haveis de ir. Chama atenção para essa observação. Visto que, por tal caminho, nunca passastes antes. Agora, Apocalipse, capítulo 21. Verso 9. Então, veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças cheias dos últimos 7 flagelos, e falou comigo, dizendo: vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. E me transportou em espírito até uma grande e elevada montanha, e me mostrou a santa cidade, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, a qual tem a glória de Deus. O seu fulgor era semelhante a uma pedra preciosíssima, como pedra de jaspe cristalina. Tinha grande e alta muralha, 12 portas, e junto às portas 12 anjos, e sobre elas nomes inscritos, que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. 3 portas se achavam a leste, 3 ao norte, 3 ao sul e 3 a oeste. A muralha da cidade tinha 12 fundamentos, e estavam sobre estes os 12 nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Verso 18. A estrutura da muralha é de jaspe. Também a cidade é de ouro puro, semelhante a vidro límpido. Os fundamentos da muralha da cidade estão adornados de toda espécie de pedras preciosas. O primeiro fundamento é de jaspe, o segundo de safira, o terceiro de calcedônia, o quarto de esmeralda,
o quinto de sardônio, o sexto de sárdio, o sétimo de crisólito, o oitavo de berilo, o nono de topázio, o 10º de crisópraso, o 1/10 de jacinto e o 12º de ametista. As 12 portas são 12 pérolas, e cada uma dessas portas de uma só pérola. A praça da cidade é de ouro puro, como vidro transparente. E para finalizar, nós vamos em 1 Pedro, capítulo 1, verso 3. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Nisto exultais, embora, no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem não havendo visto, amais, no qual, não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. E atenção a esse versículo. Foi a respeito desta salvação, salvação da vossa alma, que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada, investigando os profetas a respeito da salvação da alma, atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo que neles estava, ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que os seguiriam. A eles, aos profetas, foi revelado que, não para si mesmo, mas para vós outros, ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas, por aqueles que, pelo Espírito Santo enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, coisas essas que os anjos anelam perscrutar. Vamos ter uma palavra de oração. Pai, nós queremos colocar a Tua palavra aberta, lida aqui entre nós, diante do Senhor, Pai. Clamamos por toda a habilitação para o compartilhar da Tua palavra, que o Senhor nos aquiete as nossas almas, abra os olhos do nosso coração para que nós possamos compreender a grandeza da profundidade e a beleza da Tua palavra. Obrigado pela Tua palavra, Senhor. Que o Senhor possa nos despertar para que o Senhor alcance entre nós pessoas que de fato vão responder às providências da Tua graça nas circunstâncias dessa vida, para que o Senhor possa de fato nos transformar. Que o agir do Senhor e o operar do Senhor, assim como nas pedras preciosas, possa ser tal, Senhor, que encontre em nós uma resposta de tal maneira que aquilo que o Senhor busca, o Senhor possa encontrar, de tal maneira que a nossa vida possa agradar ao Senhor e que também nós, assim como os profetas, possamos alcançar o fim objetivo dessa fé, que é a salvação da nossa alma. Nós entregamos esse estudo nas Tuas mãos e pedimos a bênção do Senhor, em nome de Jesus.
Amém. Hoje aqui, a ideia seria a gente começar a fazer um estudo sobre as pedras preciosas e o significado delas na Bíblia. Tá certo? Tá? Pedra preciosa na Bíblia, eu vou até ler aqui que fica mais fácil. Muito mais do que tipificar os dons do Espírito Santo, como alguns irmãos assim o entendem, visa manifestar a realidade processual, tá? É um processo, de personalidades transformadas e conformadas a Cristo. Cada uma delas, pedras e personalidades, não é? Em um ou mais aspectos daquilo que Cristo é, a imagem e semelhança das perfeitas e maravilhosas virtudes do que há em Cristo. Todos os textos que nós lemos, nós vamos abordá-los para poder ser o mais didático possível, tá? Mas antes, sob esse ponto de vista das pedras, eu queria ler no livro de Ezequiel, no capítulo 28, que diz assim, versículo 11. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, levanta uma lamentação contra o rei de Tiro e diz-lhe: assim diz o Senhor Deus, tu és o sinete ou selo da perfeição, cheio de sabedoria e formosura. Estavas no Éden, jardim de Deus. De todas as pedras preciosas te cobrias. O sárdio, o topázio, o diamante, o berilo, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo e a esmeralda. De ouro se te fizeram os engastes e os ornamentos, no dia em que foste criado foram eles preparados. Tu eras querubim da guarda ungido. Opa, esse rei de Tiro, aqui representado, ele é um ser sobrenatural. Ok? Tá? O capítulo 28 inicia com o príncipe de Tiro, um homem. Aqui, ele tratando do rei de Tiro, ele deixa claro que é um ser sobrenatural. E vocês observaram que as pedras preciosas foram mencionadas para designar as virtudes a ele associadas. Só por esse texto, a gente já deveria ser levado a questionar o significado do que essas pedras representam sob o ponto de vista da qualificação do ser aqui indicado. Perfeito? E te estabeleci, permanecias no Monte Santo de Deus, e olha que interessante, no brilho das pedras andavas. Né? Muito interessante, por quê? Você vê a correlação entre aquilo que eu sou, daquilo que representa as pegadas que eu deixo no chão, vamos dizer assim. Levítico, capítulo 11, fala da questão do testemunho, né? Por exemplo, o animal puro, ali designado terrestre, ele tinha que ruminar e até a unha fendida. O ruminar significa a apropriação mais profunda dos alimentos. Isso vale para o natural, como vale para o espiritual. E a unha fendida significa que, ao caminhar, ele deixava marcas no caminho. Então, veja que este ser, ele caminhava no brilho das pedras, andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio se encheu o teu interior de violência e pecaste, pelo que te lançarei profanado fora do monte de Deus e te farei perecer, ó querubim da guarda, em meio ao brilho das pedras. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura. Corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Lancei-te por terra diante dos reis e te pus para que te contemplem. Pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio,
profanaste os teus santuários. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo que te consumiu e te reduzi a cinza sobre a terra aos olhos de todos os que te contemplam. Bom, as pedras preciosas, basicamente, de forma conjunta, porque de forma individual, muitas vezes, elas são mencionadas em algumas porções ao longo de toda a Bíblia, mas de forma conjunta, você vai ver, basicamente, dois endereços. O primeiro está em Êxodo 28, e o segundo está em Apocalipse 21. Em Êxodo 28, você vai ter uma correlação das pedras com a ordem do nascimento das tribos de Israel. Tá? E essas pedras eram colocadas sobre o peitoral de juízo do sumo sacerdote. Eram 4 ordens de pedras, 3 pedras em cada ordem. Está lá colocada. Já em Apocalipse 21, e nós vamos ver isso ao longo dos estudos, as pedras são colocadas de acordo com uma ordem de assentamento. E essa ordem de assentamento ela tem a ver com a realidade espiritual a que cada pedra corresponde, de tal maneira que a colocação de uma pedra sobre outra, ela só se assenta sobre a anterior por causa da realidade espiritual da anterior. Então, isso estabelece uma ordem de autoridade. Ok? Tá? Porém, quando a gente, então, compara, e aqui uma observação, a depender da tradução, você vai ter uma salada de nomenclatura para as pedras preciosas. Tá? Então, quem quiser entrar em detalhes sobre isso, a gente tem um site que mostra isso a partir do estudo do irmão Gino e a Francesco. O livro chama Aproximação ao Apocalipse, onde esse irmão, um profundo estudioso das Escrituras, faz uma busca em diversas Bíblias para poder efetivamente verificar a questão da tradução e, então, estabelecer a nomenclatura, vamos dizer assim, correta, porque senão pode haver divergência em função da versão. Tá? Nós não vamos nos ater a esse tecnicismo, tá bom? O que eu queria colocar aqui é o seguinte: quando você olha, se você prestou atenção no versículo 13, você deve ter visto que foram mencionadas 9 pedras. No entanto, são 12 tribos e, portanto, 12 pedras. Consequentemente, quando você compara Êxodo 28 com Ezequiel 28, você vê que faltam 3 pedras. 3 pedras, das quais, e esse rei de Tiro aqui é uma figura de Satanás, ele não se vestia. E quais são essas 3 pedras? Jacinto, ágata e ametista. À frente dos nomes, eu coloquei o significado mais simplificado da pedra. Tá? Isso, quando a gente estudar pedra a pedra, porque nós vamos gastar um tempinho para isso, a gente vai compreender. Mas olha que interessante. O que fala, do que ele não se revestia, Jacinto a tipificar humildade, como a humildade precede a honra, se não tinha humildade, não tinha honra. E ametista, que significa obediência. Tá? 3 pedras das quais ele não se cobria. Vocês sabem que a vestimenta, ela fala muito de testemunho. Nosso intuito, através desse estudo, é procurar demonstrar a relação das pedras preciosas com as tribos de Israel e com os apóstolos de Cristo. Por quê? Pedra preciosa fala de personalidade transformada e conformada a Cristo, sem que haja a perda da individualidade, porque Deus é um Deus em cuja sabedoria multiforme, ele utiliza de todas as coisas para mostrar a sua grandeza e a sua infinita sabedoria. Se você vai a Êxodo 28, você vai ver lá que é mencionado explicitamente no texto, por uma questão de tempo, eu não vou ficar indo em todos os versículos, mas é dito que a sequência das pedras obedece à ordem de nascimento. Então,
Consequentemente, você consegue estabelecer uma relação pedra-tribo. Bom, e apóstolo? Bom, aí a questão é o seguinte. Quando a gente pega os evangelhos, os 4 evangelhos, somente o evangelho de João é cronológico. E como somente o evangelho de João é cronológico, nós temos que pegar a cronologia do evangelho de João e encaixar os outros 3 dentro dessa cronologia, sob o ponto de vista dos eventos que aconteceram. De tal maneira que, então, a gente teria os 4 evangelhos todos numa sequência cronológica dos acontecimentos, porque Mateus, Marcos e Lucas não estão estruturados dessa forma, cronologicamente. E quando você faz isso, e foi isso que esse irmão fez, ele, então, pôde estabelecer a ordem de aparecimento dos apóstolos e, consequentemente, fechar uma tabelinha, aqui conforme Êxodo 28, as ordens das pedras, são 4 ordens, as pedras, a tribo correspondente e o apóstolo correspondente. Tá? Então, esse é o primeiro tópico. E esse preenchimento a gente vai fazendo conjuntamente a partir dos estudos, né? Semana a semana, tá bom? Depois, demonstrar o processo de formação de uma pedra preciosa, correlacionando isso com o processo de Deus de trabalhar em nós. Toda pedra preciosa, tá? Ela, para ser formada, ela precisa de tremenda pressão, tremenda temperatura e calor, esfoliação, corte, ela precisa ser esculpida e precisa de polimento. Tá? Então, é claro, dada a nossa pequenez, Deus se utiliza dos instrumentos naturais para poder nos falar verdades espirituais. Né? Então, existe claramente uma aplicação disso nas nossas próprias vidas, né? Se temos respondido adequadamente ao processo do trabalhar de Deus em nós. Todas são feitas a partir desse mesmo processo. Nem todas as pedras se esculpem da mesma forma. Isso é muito interessante. Vocês vão ver que há pedras que o esculpido dela tem que ser curvo, o outro tem que ser direto. Né? Isso diz muito do trabalhar de Deus na característica individual nossa. Tá? Nem todas as pedras possuem a mesma propriedade, porque nem todas as pedras possuem a mesma composição molecular, tá? E, portanto, nem todas cristalizam da mesma forma. Aqui está o grande ponto. Nós vamos procurar estabelecer, foi o que esse irmão fez, das características morfológicas das pedras, tá? Com as realidades espirituais correlacionadas, aplicada à formação de Cristo nos seus servos, respeitando as suas individualidades. Então, quando a gente for, nós não vamos fazer isso hoje, porque a gente precisa dar 2 passos atrás para conceituar a questão da salvação da alma, que foi o texto que a gente leu em 1 Pedro. Tá? Mas quando a gente for estudar objetivamente as pedras, a gente vai ver a relação da pedra com a tribo, a relação da pedra com o apóstolo, as características morfológicas da pedra, o que isso implica, sob o ponto de vista de realidade espiritual, daquilo que Cristo formou nele, né, no apóstolo, tá? E vamos ver como que foi, grosseiramente falando, a vida dos apóstolos. Né? É muito interessante isso. Tá? A psicologia humana, grosseiramente falando, não sei se tem psicólogos aqui, eu não sou psicólogo e não entendo muito bem disso, mas, basicamente, você tem 4 tipos de personalidades. Né? Você tem o temperamento fleumático, colérico, melancólico, sanguíneo. Né? Então, isso a gente vai ver também. Tá? Vamos dizer assim, as características de natureza pessoal, individual, porque, em certo sentido, quando a gente lê isso, ninguém é totalmente sanguíneo ou totalmente fleumático. Então, talvez a diversidade está em que há uma composição disso em cada um de nós. E isso varia. Não é?
Então, você vê, por exemplo, um Pedro, né, cheio de rompante, etc., né? E você já vê outras pessoas com outras características, outros apóstolos. Então, isso aqui é bastante interessante. Uma coisa importante que é necessário compreender é o seguinte. Eu costumo dizer que, quando a gente vai estudar a Bíblia, a primeira coisa que a gente precisa fazer é estudar bem a queda do homem e as consequências da queda. Mas, fundamentalmente, a raiz do problema está numa suposta tentativa humana de viver independente de Deus, não é? Seguindo uma realidade de uma força motriz causada pelo ego, ou direcionada pelo ego, ou seja, uma vida egocentrada. Então, nós vamos ver isso também. O propósito do Senhor, ao trabalhar nos seus, né, é fazer com que aqueles elementos que dizem respeito à natureza humana, que são cuja força motriz provém do ego, né, causa o quê? Causa divisão, problema, briga, contenda, etc. Não é? E essas realidades trabalhadas, respeitada a individualidade, elas visam gerar a complementariedade no corpo de Cristo. Ou seja, Deus pega os elementos que eram de repulsa, por força de conflitos de egos, naturalmente falando, e transforma em pessoas cujos o princípio diretor da vida é a vida cristocêntrica. E o trabalhar de Deus vai gerar, a partir das propriedades, vamos dizer assim, correspondentes à pedra, né? No caso do apóstolo, e a própria individualidade daquele ser, das características inerentes humanas, conforme a gente viu ali, de temperamento, para que elas sejam indutoras de uma complementariedade. Tá? Portanto, vocês já viram que eu tenho falado isso aqui algumas vezes. A Bíblia, ela dedica grande parte, mas grande parte, de todos esses livros para falar da salvação da alma. E muitas vezes as pessoas ficam focadas somente na questão vinculada ao espírito. Tá? Então, é muito importante compreender isso, né? E nós vamos fazer essa abordagem. Eu falei que a gente vai pegar as características morfológicas da pedra e vamos analisar como que isso se traduz em termos de realidades espirituais formadas naquele discípulo, ou naquele apóstolo, né? Então, aqui eu peguei isso aqui nós vamos preencher juntos também, tá bom? Eu peguei, por exemplo, a safira, tá? Que é a segunda ordem de pedra, tá? A tribo correlacionada de safira é a tribo de Dan. Dan significa Deus julga, tá? A safira se assenta sobre o jaspe, lá em Apocalipse, na muralha da cidade celestial. Porque quando há revelação da glória de Deus, necessariamente há uma visão do nosso próprio pecado. Então, não há como não haver um julgamento do pecado. Por isso que a safira ela se assenta sobre o jaspe. Tá? Quais são as características da safira? Eu vou citar só para vocês terem o entendimento, depois nós vamos estudar a pedra correspondente. Simetria, ela cristaliza de forma homogênea, tipifica equilíbrio e justiça, não fazer acepção de pessoas e não se inclinar em favor de um em detrimento de outro. Segunda característica, estabilidade. Os compostos dessa pedra, que são de alumínio, eles não se transformam em outro elemento, não se degeneram, mesmo quando submetidos a altas pressões. Tá? Dicroísmo. Essa é uma característica muito interessante quando conjugada com as duas primeiras. Por quê? O dicroísmo é basicamente isso aqui. Ó. É como se eu tivesse aqui a pedra. Então, quando eu olho para essa pedra, eu a vejo de uma determinada cor. Mas se eu movimento
eu a vejo de uma cor diferente, certo? Então, nós seríamos levados a pensar que essa pessoa correspondente a essa pedra seria um camaleão, né? Porque, a depender da posição com que nós estamos olhando, ele muda de cor. Não, a pedra não muda de cor. O que muda de cor é a percepção das pessoas ao olhar para aquela pedra. O que enfatiza ainda mais as características de estabilidade e simetria. Tá? Essa pessoa não se importa com o julgamento dos outros, desde que esteja firmada em Deus. Nós vamos ver que essas pessoas são os pacificadores, e eles são catalisadores de relacionamento no corpo de Cristo. Tá bom? E, por fim, o asterismo, né? Aster vem de ester, estrela, brilho, iluminam a noite, mensageiros das igrejas, né? Eles não têm luz própria, mas eles refletem a luz, brilham. Tá? Aqui, ó, eu já estou apresentando, conforme Apocalipse 21, a ordem das pedras, são 12 ordens, em Apocalipse, que é a ordem de assentamento, são 12 pedras. Aí você tem o fundamento, a tribo, o apóstolo, e aqui nós vamos ver os versículos correspondentes e a simbologia quando a gente for, então, estudar, e aí, na medida que a gente for vendo isso, a gente vai preenchendo esse material. Dito isso, antes da gente passar para o estudo das pedras, a gente precisa dar 2 passos para trás. E a gente precisa fundamentar os aspectos relacionados, porque vocês viram que os textos que eu li, seja em Hebreus, não é? Seja em Apocalipse, estavam falando dos fundamentos da cidade. Não é? Essa é uma característica dos heróis da fé em Hebreus 11. Então, nós precisamos entender o fundamento da casa de Deus e o fundamento do testemunho do Senhor. Tá? Por quê? Porque isso guarda uma realidade que tem a ver, com a obra objetiva da cruz, que é Cristo morreu no meu lugar, substitutivamente. Eu sou pecador, mas Ele morreu no meu lugar. Eu que deveria morrer, mas Ele tomou o meu lugar. Esse é o primeiro aspecto da cruz. A cruz tem 3 aspectos que necessitam, se a igreja precisa ser edificada, ela precisa conhecer os aspectos da cruz. Tá? Né? E a gente, infelizmente, vê muito pouco ensino sobre isso. Por isso que esse ensino aqui, né, que nós vamos conjuntamente aprender, ele é fundamental para o desenvolvimento da nossa salvação, no que concerne a nossa responsabilidade com respeito às nossas próprias almas e às almas dos nossos irmãos. Tá? Então, o primeiro aspecto é a obra objetiva. Por objetiva, entenda-se, feita fora de mim, a meu favor por Cristo. O justo pelos injustos para nos conduzir a Cristo. Ok. A Deus. O segundo aspecto da cruz é a aplicação subjetiva. E a Bíblia está repleta de mensagens nesse sentido. E a igreja precisa conhecer isso. E eu noto que isso é pouquíssimo ensinado. Né? Então, nós precisamos conhecer a aplicação subjetiva da cruz para que a gente, de fato, compreenda os processos de Deus, para que a gente se alinhe àquilo que Ele quer fazer. Certo? Então, isso diz respeito ao quê? A nossa co-crucificação com Cristo. Cristo não só morreu no meu lugar, substitutivamente, mas Ele me levou à morte com Ele, porque era necessário que o corpo do pecado fosse aniquilado. Então, nós devemos nos considerar mortos para o pecado, exatamente porque nós fomos crucificados com Cristo, como fala em Romanos 6, e amplamente explicado no Antigo Testamento. Tá bom? E o terceiro aspecto da cruz é a aplicação da cruz sob o ponto de vista diário. Porque tanto o primeiro aspecto quanto o segundo
são revelações que temos a partir daquilo que o Senhor mesmo nos traz como revelação, como o irmão colocou aqui. Não é? Então, são pontuais. Tanto o primeiro aspecto, substitutivo, quanto o segundo aspecto, o inclusivo. Tanto ele no nosso lugar, quanto nós junto com ele, crucificados. Mas o terceiro aspecto diz respeito ao tomar a cruz diariamente, ao discipulado cristão. E o discipulado pressupõe, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. E isso diz respeito a um caminhar constante e diário nesse sentido. Tá bom? Tá? Então, dito isso, vamos fazer agora uma linha do tempo para ficar mais didático, né? Vamos dizer assim. Você tem aqui o Egito, que é uma figura do mundo. O povo sai do Egito. O que significa sair do Egito na tipologia bíblica? Quando você creu. Primeiro aspecto da cruz. Você saiu do Egito porque Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Espiritualmente, nós fomos retirados dessa realidade espiritual chamada mundo, porque agora nós pertencemos a uma outra esfera que diz respeito ao reino de Deus. Tá? Então, sair do Egito é crer. É quando você vê que Cristo morreu no seu lugar. Aí, logo na sequência, o que o povo fez? Passou pelo Mar Vermelho. O Mar Vermelho tipifica o quê? O batismo. O batismo, basicamente, é uma ordenança por duas questões. Primeiro, porque ela representa um rompimento com o mundo, porque o mar fechou, não tinha jeito deles voltarem. E, em segundo lugar, porque ela, em tese, nos habilita a visão espiritual. Porque você vai ver no texto de Êxodo que havia naquela passagem, a nuvem se interpôs entre o povo de Deus e os cavalarianos do Egito. E, naquela noite, essa nuvem esclarecia a noite para os judeus e os israelitas e confundia os egípcios. Tá certo? Então, claramente, é uma habilitação de natureza de visão espiritual. Né? Como Paulo fala aos Coríntios, as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Antes de possuir o Espírito, pela habitação do Espírito Santo, nós não tínhamos como ter esse discernimento. Tá certo? Aí o povo vai caminhar no deserto. O deserto, né, ele possui 42 estações que tipificam o desejo de Deus de formação de Cristo. Mas, basicamente, simplificadamente, no deserto, o objetivo é Deus se revela mais a nós e Deus revela a nós quem somos. Porque a medida do meu autoconhecimento é fruto da medida do conhecimento que eu tenho de Deus e daquilo que Deus revela acerca de mim mesmo. Né? Portanto, com todo respeito à psicologia humana, ela não tem essa capacidade de nos fazer, pela introspecção, conhecermos as nossas próprias almas. Né? E como que isso aniquila o relativismo que caracteriza a sociedade moderna, né? Somente Deus é o parâmetro para todas as coisas. E, por isso, o autoconhecimento ele vem a partir do conhecimento que temos de Deus e daquilo que Deus nos revela de quem somos. Quando eles terminam a jornada no deserto, o que acontece? Eles desistem de si mesmos. É mais ou menos quando a gente fala assim, eu não tenho condição de viver a vida cristã, porque só Cristo pode vivê-la. Até então, haveria alguma possibilidade em nós de querer fazer alguma coisa para se tornar aceitável diante de Deus, mesmo após ter crido, pela nossa ignorância de natureza espiritual acerca de nós mesmos. Certo?
A partir do momento que a gente tem essa consciência da nossa incapacidade, nós desistimos. E é nesse sentido que, então, chega o Jordão. E o Jordão, quando você estuda Josué, vocês se lembram que eles colocam pedras no leito do rio e pedras fora. Isso fala de morte e ressurreição, tipificando a morte e ressurreição de Cristo e a nossa co-crucificação com Cristo. É quando, então, nós desistimos de nós mesmos e compreendemos que somente não é uma questão de força, é uma questão de realidade espiritual. E, a partir do momento que a nossa consciência espiritual aumenta, seja pela leitura da palavra, pela comunhão com irmãos que já caminharam mais, seja pelas orações e as circunstâncias em que temos respondido à operação subjetiva da cruz aplicada pelo Senhor na nossa vida, então, mais de Cristo vai sendo formado em nós. Porque no começo da vida cristã, a vida do ego está aqui, a vida de Cristo está aqui embaixo. O que se espera é que, ao final da vida, na nossa caminhada, isso aqui aconteça. Mas nós vamos ver como é que isso se processou no povo da Antiga Aliança, como tipologia para nós. Porque nós sempre devemos analisar o contexto da Antiga Aliança com relação, sob o ponto de vista da ótica da revelação do Novo Testamento. Mas o nível de detalhamento do Antigo Testamento é infinitamente maior do que o Novo Testamento, para nos permitir compreender processos interiores mais profundos. Ok? O que significa cruzar o Jordão? O segundo aspecto da cruz. Aliás, a palavra Jordão significa descendo. Descendo. E então, eles entram na Terra Prometida. E a Terra Prometida é Canaã. Quando você vai a Gênesis capítulo 10, você vai ver que na genealogia lá, de Canaã, saíram todos aqueles eus, Girgazeus, Eveus, Eteus, etc, etc, etc. Pois é interessante, o Senhor fala, essa é a Terra Prometida. Você vai ter que ir lá e vai ter que desalojar esses povos cananeus. Tá? Os filisteus são da descendência dos egípcios, mas esses eus são da descendência dos povos cananeus, Canaã. Então, o que significa isso? Eu já comentei outras vezes aqui. Basicamente, a Terra Prometida tipifica Cristo, as insondáveis riquezas que há em Cristo. Qual é o problema? É que ela está habitada pelas manifestações da nossa vida egocêntrica, tipificada por aqueles povos cananeus. Compreenderam isso? Ficou claro isso? Então, agora, vamos passar para o diagrama do... Eu vou mostrar aqui só para efeito de exemplificação, tá? Como é que a gente sabe disso? Primeiro, por essa explicação que eu coloquei. Mas, quando você vai ao livro de Josué, em Josué, eles cruzam o Jordão e entram na terra. E aí, eles vão ter que enfrentar 3 grupos de batalhas. Norte, centro e sul. Tá? Cada grupo de batalha, você vai ver reis e cidades associadas. Quando você pega o significado do nome dos reis e do nome da cidade, você vai entender o que está em jogo naquela batalha. Tá bom? Está dando para compreender? Aí tem 3 diagramas que correspondem a esses 3 grupos de batalha. Olha que interessante isso. Tudo que eu estou citando aqui deveria ser estudado em cada um dos casos, a partir dos livros de Josué, Juízes e tal, tá, gente? Aqui é mais uma visão panorâmica, só para a gente ter uma compreensão. Por quê? Porque o processo de salvação da alma aqui diz respeito às pedras preciosas, fundamentalmente falam desse trabalhar de Deus e da nossa resposta a esse trabalhar de Deus. Mas é importante, antes de a gente começar, se a gente começasse nas pedras, sem que vocês tenham essa visão, vocês não teriam os princípios. E o meu propósito aqui é que isso abra uma perspectiva de estudo em relação a vocês. E, através de vocês, para outros irmãos. Por quê? Porque a igreja precisa crescer em conhecimento e maturidade no Senhor. Então, olha aqui. Vamos lá.
Primeira coisa, os reis cananeus, eles possuem uma conotação positiva ou negativa. Então, quando a conotação do nome dele for positiva, é uma coisa boa. Se é uma coisa boa e se ele é cananeu, o que ele vai fazer? Vai tentar nos impedir de alcançar a bênção que está contida no nome dele. Tá legal? Mas se for negativa, o que ele vai tentar? Nos fazer cair naquilo que o nome dele significa. Pegaram? Beleza? Então vamos lá. O primeiro, esses são os 5 primeiros reis, tá? Está lá em Josué 10. Adonisedeque, Senhor da justiça, justiça própria. Interessante, né? O primeiro inimigo na terra é a nossa justiça própria. Rei de Jerusalém, paz, né? Então, a justiça própria, qual que é a advertência? Justiça própria pode gerar falta de paz. Por isso que Romanos fala, Romanos 5, né, fala, por causa da obra de Cristo, nós temos paz com Deus. Segundo, Orão, rei de Hebrom. Orão significa aquele a quem Deus impele. Aquele a quem Deus impele. Como ele é rei de Hebrom, e Hebrom significa comunhão, o nome dele é bom. O nome dele é ótimo. Deus impele para a comunhão. Qual que é a advertência? Os 5 inimigos que estão relatados no livro de Juízes. Quando você estuda o livro de Juízes, você acha o mundo, a carne, as paixões e cobiças, os midianitas e o eu. Cada um deles necessita ser estudado, tá, gente? Cada um deles, tá? Só para vocês terem uma ideia, em 1 Reis, capítulo 6, vai dizer assim no versículo 1. No ano 480, depois da saída dos filhos de Israel do Egito, começou, no segundo ano do reinado de Salomão, começou a edificar o templo do Senhor. Bom, se você é cuidadoso, você vai falar assim, está errado, é. Por que está errado? O povo sai do Egito, é o marco 0, conforme Êxodo capítulo 12. Eles caminham 40 anos no deserto. Atos capítulo 7, Estevão fala dos 450 anos do livro de Juízes. Depois se entra na época dos reis, com 40 anos de Saul, 40 anos de Davi, e agora está no 3º ano de Salomão. Então, quando você faz a somatória desses anos, você acha 573 anos. Porém, no livro de 1 Reis, no capítulo 6, está falando no ano 480. Então, você tem uma diferença aí de 93 anos, que não estão sendo computados. Que significa? Onde que estão esses 93 anos? Como o livro de Juízes vai falar da vida inconstante da alma, tá? Logo no capítulo 2, há uma mudança geográfica. O quartel-general do povo em Josué, que era Gilgal, onde a carne é lançada fora, é substituída por Boquim, que significa pranteadores. E lá eles começam, então, a se entregar aos ídolos. E Deus diz, os ídolos vão ser laços. O ídolo, basicamente, é uma atitude da alma buscando satisfação que ela não está encontrando supostamente em Deus. Então ela retira Deus da posição de Deus e coloca um ídolo nesse lugar. Portanto, o ídolo ele pode ter diversas configurações. E Deus diz, os ídolos vão ser laços. E, de fato, após experimentar um certo gozo daquele momento, eles caem e são expoliados por esses mesmos ídolos aos quais se entregaram. É isso que Juízes fala, por isso fala da vida inconstante da alma. Então, Deus levanta juízes para ser libertador do povo. E Deus faz isso propositadamente para que eles experimentem o vazio da busca do ídolo na satisfação das suas próprias almas. Para que isso seja
instrutivo e didático, do ponto de vista do povo não incorrer, eventualmente, numa nova situação. E aí, quando você vê o tempo em que eles foram expoliados, quando você soma o tempo em que eles foram oprimidos em cada um desses 5 inimigos, você acha os 93 anos. O que significa isso? Significa que nós podemos ter anos não contados na nossa vida diante de Deus. E esses anos não são contados exatamente porque nós nos afastamos dele e elegemos ídolos no nosso coração e, portanto, de fato, não são contados. Então, esse é o grande problema aqui, ó, anos não contados. Depois vem Pirão, rei de Jarmute. Pirão, jumento selvagem. Jarmute, autoexaltação, elevação. Vida do ego, né? Vida do ego. Vocês devem lembrar de Nabucodonosor, né, que foi transformado num jumento montês, não é? Lembram disso lá no livro de Daniel? Depois vocês vão a Daniel, vocês vão ver isso lá, tá? Então aqui é insensatez, orgulho e soberba. Jafia, rei de Lax, é o desejo de brilhar e resplandecer, tá? E o significado aqui é invencível, andar como homem. Tá? Vocês estão entendendo como é que a gente, ao estudar a palavra, a gente reconhece as vicissitudes da nossa natureza humana e começa a ver a necessidade de um ensino mais profundo para julgamento de nós mesmos e daquilo que, da parte do Senhor, se é que é de fato da parte do Senhor, tem sido ensinado nas congregações? Debir, rei de Eglon. Debir, sabedoria do alto. Esse rei de Eglon, rei gordo, da carne. Isso está lá em Juízes também. Aqui o risco associado é a sabedoria terrena e andar em círculo. Tá? Vamos passar para o diagrama 2, eu vou ter que finalizar. Só vai dar para fazer isso aí na semana que vem, se Deus permitir, a gente continua, ainda com essa parte introdutória, mas pelo menos já tendo vencido essa etapa aqui. Agora é o diagrama 2. No diagrama 2 é uma coisa muito interessante. Lá em Josué, no capítulo 10, tá? Você tem... Olha que interessante lá, se você abrir lá, Josué 10... 28, diz assim, vou ler do 30 para frente para ficar mais fácil. E o Senhor... 31. Então Josué e todo Israel com ele passou a Líbna, de Líbna a Laques, sitiou e pelejou contra ela. E o Senhor deu Laques nas mãos de Israel, que no dia seguinte a tomou e feriu a espada e todos que nela estavam, conforme tudo o que fizera a Líbna. Ele vai relatando as lutas e vai relatando que o povo de Deus faz para com o inimigo em curso aquilo que havia feito com o inimigo anterior. Parece que é um movimento circular, entende? Eu estou chamando a atenção disso, por quê? Porque as habitações de Deus, elas carregam realidades espirituais. Então, no templo, diferente do tabernáculo, você tinha a câmara dos sacerdotes. Você tinha lá o tabernáculo, propriamente dito, e nas laterais você tinha as câmaras dos sacerdotes, que provavelmente eram em número de 30. Tá? E nas câmaras, elas eram em 3 níveis. E com 1 Reis vai explicar isso, e vai mostrar que a câmara inferior ela tinha 7 côvados de largura, a de cima, 5 côvados, a de cima 6, a outra de cima 7. Pela mesma dimensão de comprimento, mas a largura aumentava. Então, quando você faz o cálculo de área, a área da câmara superior era maior do que a câmara inferior, evidentemente, né? Não simplesmente 1 metro, porque aí você está tratando de 2 dimensões. E as escadas que levavam de uma câmara a outra eram helicoidais, né? Eu cresci ouvindo dizer que na nossa caminhada cristã, ela é
ascensional helicoidal. Isso tem a ver com algumas traduções em relação à palavra. É mais ou menos assim: na medida em que você vai crescendo em maturidade, o Senhor permite que você passe por mesmas circunstâncias, só que num estágio, vamos dizer assim, mais elevado. De tal maneira que o que se espera de nós é que a nossa reação àquela circunstância seja diferente. E é interessante notar que, como o ambiente, a câmara sacerdotal do andar superior era maior do que do andar inferior, um homem, na medida em que ele vai crescendo no Senhor, a câmara, ele se sente menor naquele ambiente, entende? Porque a câmara de cima é maior. Então, se ele sobe a escada, ele fica pequeno. Se ele sobe mais ainda, ele fica menor ainda. E isso, câmara sacerdotal. Muito interessante, né? Muito interessante isso. E é interessante porque, provavelmente, o mobiliário da Câmara Sacerdotal era todo de prata, e a prata fala de redenção. E, portanto, isso tem a ver com o crescimento na realidade do reconhecimento do valor da mesa do Senhor, da redenção. Olha que coisa impressionante. E aqui parece que está acontecendo alguma coisa nesse sentido. Pelo menos foi o sentimento que eu tive quando estudava. Então, eu montei essa planilha. E essa planilha vai dizer aqui, ó, a batalha em curso, a batalha ou o rei anterior, a vitória correspondente àquela batalha e o risco associado. Talvez, então, seja melhor, em vez de a gente ler na horizontal, ler na vertical. Se a gente vence a batalha de submissão, se a gente se submete, a gente tem a possibilidade de andar em simplicidade e pureza, consequentemente, andar em espírito e alcançar a maturidade, ser partido e experimentar real quebrantamento, vitória sobre a carne, comunhão e vida espiritual, revelação, fé e testemunho. Depois eu posso explicar em detalhes como que a gente monta essa tabela. E se a gente não observar, se a gente perder essas batalhas aqui, ó, nós vamos buscar palavras boas. Vou mostrar uma coisa para vocês aqui que é impressionante. Quando Paulo fala assim, que haveria tempo em que os homens haveriam de sentir coceiras nos ouvidos, né? Lembram-se disso? Né? Sabe de onde é que ele tirou aquilo? De Josué, capítulo 10. Por quê? Esses 5 reis, lá em Josué 10, 16, diz: aqueles 5 reis, porém, fugiram e se esconderam numa cova em Maquedá. O povo agora partiu para matar aqueles 5 reis, né? E aí, o que acontece? Eles colocam eles numa cova, continuam a batalha, matam os inimigos, retornam, retiram eles da cova, colocam eles na cruz, está dito aqui, e então eles são executados. Tá? Sabe o que significa Maquedá? Lugar de pastores. Eles foram colocados numa cova em Maquedá. Os 5 reis colocados numa cova em Maquedá, que significa lugar de pastores. Ora, se são reis cananeus, e se a Maquedá é lugar de pastor, isso nada mais é do que nós queremos ouvir palavras que conferem com aquilo que nós entendemos ou achamos. É a relativização da Escritura, você está entendendo? Em vez da palavra nos cortar, nós julgamos a palavra e então vamos para o lugar que a gente acha que ela confere com aquilo que confere com a minha vida. Deu para entender isso? Está descrito aqui. Bom, e por fim, o último, já estamos no horário, nós vamos ver alguns outros princípios importantes também, se Deus permitir, na próxima semana. Tá? É interessante isso, depois vocês leem, porque o significado dos nomes, a gente lê e passa batido, né? Aí a gente acha, mas o que significa isso aqui? Significa isso. É isso que estava em jogo em Josué. Na verdade, não deu nem para começar os textos que eu li.
Mas semana que vem, se Deus quiser, a gente vai. As paixões e cobiças, que é o terceiro inimigo em Juízes, o rei lá é Jabim. Sabe o que significa Jabim? Aquele a quem Deus serve. Não é aquele que serve a Deus, é aquele a quem Deus serve. É o ápice da vida egocêntrica. Bom, aqui está o nome do rei, o local, o significado do nome, a raiz da palavra, e nome da cidade, significado da cidade, a raiz da palavra. Então, Jabim, a partir de Juízes capítulo 11, que a batalha ainda continua, então, a questão envolvida lá é a sabedoria humana, ser inteligente, prepotente, jactância, etc. Né? Depois vem Jobabe, gritador, disputa, altercação, choro estridente, discussão calorosa. Nome da cidade, Madom. Significado do nome da cidade, conflito. Em livro de Gênesis, que apresenta os princípios, você tem Abraão erigindo 4 altares, Isaac cavando 4 poços, Jacó erigindo 4 colunas e José tendo 4 sonhos. Não é? Altar fala de vida consagrada, poço fala de vida de profundidade, coluna fala de vida de testemunho e sonho fala de visão espiritual. No caso de Isaac, os poços por ele cavado, né, dizem respeito a exatamente essa questão do conflituosa. Né? O significado do nome dos poços aponta para contenda, disputa, etc. Tá? É Gênesis capítulo 26. Depois vem Sihon, poço de alta vigilância. Aqui, olha que interessante isso. Já no final da batalha, o elemento que estava sendo em discussão era o espírito de legalismo e julgamento. Olha para você ver que coisa. Akisaf, enfeitiçado, fascinado. Aquele que se julga bem-sucedido, falsa espiritualidade, auto-engano, aquele que julga que está bem. Meron, lugar alto elevado, jactância da força natural, muitíssimos carros e cavalos. Mispa, essa palavra mispa, ela sempre está associada ao julgamento do eu, tá? Bom, pessoal, aí eu não vou continuar não, porque tem muita coisa, mas depois a gente pode mandar isso aí, se os irmãos quiserem, né? Enfim, essa é uma questão muito séria, né? Que eu precisava mostrar isso para a gente entender, começar a entender as batalhas de natureza interior. Tá? Claro que existe o mundo espiritual que atua basicamente nas nossas fraquezas de natureza interior. Certo? Jesus disse, aí vem o príncipe desse mundo, mas ele não tem nada em mim. Não conseguia acessar, diferentemente de nós. Né? Então, na próxima semana, se Deus permitir, eu quero abordar Gênesis 22, para mostrar a obra objetiva da cruz. 2 Samuel 24, a obra subjetiva no povo, que diz respeito a nós. Porque esses 2 elementos dizem respeito ao fundamento do templo e ao fundamento do sacrifício. E, a partir desses 2 elementos, a gente, então, parte para compreender a questão relacionada ao fundamento da casa de Deus e aos fundamentos do testemunho do Senhor. Mas medite numa coisa. Me chamou muita atenção, coincidentemente, essa semana. Abraão peregrinou na terra da promessa como em terra alheia. Isso é chocante. Que nível de revelação que esse homem teve para que na terra da promessa pudesse peregrinar dessa forma. A gente vai olhar no livro de Juízes o cântico de Débora. Vocês vão ver como é que as tribos reagem diferente
ao trabalhar de Deus pela operação da cruz. O que é uma coisa séria, muito séria. Bom, é isso, vamos orar. Pai, nós agradecemos ao Senhor pela Tua tão rica palavra, Senhor. Eu peço ao Senhor que possa esclarecer tudo aquilo que foi aqui colocado. Só o Senhor sabe a realidade dos nossos corações, as nossas lutas, nossas fraquezas. Tem misericórdia de nós, Senhor. Nos ajuda a, em total dependência do Teu Espírito, vencermos cada um desses inimigos. Que a gente possa permanecer em humildade e que o Senhor possa nos dar profundidade na palavra, mas, como a Tua palavra diz, que o conhecimento, ele torna as pessoas achando que são alguma coisa, mas o amor edifica. Então, que o conhecimento nos leve a um amor genuíno, a partir do reconhecimento da nossa própria fraqueza, Deus. E nos ajuda aqui, Senhor, a cada um dos irmãos e irmãs aqui, que sejam disseminadores dessa palavra, que o Senhor possa plantar essa semente, para que cada um busque profundamente o Senhor, e que tudo que nós colocarmos aqui, Senhor, possamos levar diante do Senhor em oração, para sermos realmente transformados à Tua imagem e à Tua semelhança, em nome de Jesus.